Bom dia! Louvado seja Deus por mais um dia de vida e muito obrigado porque você está aí comigo. Chegamos ao nosso 5º dia da campanha 12 dias de clamor por 12 meses de bênçãos. Estamos orando hoje pelo mês de maio, 5º mês do ano. Antes de tudo, eu já te peço, dá o seu like. Por favor, você me ajuda muito. Dá o seu like aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e nos comentários de hoje você vai deixar os seus pedidos para o mês de maio. O que é que você espera receber de Deus no mês de maio? Escreva nos comentários os seus pedidos alusivos ao mês de maio e, por favor, ore pelos pedidos que aí estão também. Escolha 3 pessoas e ore por elas, porque haverá pessoas orando por você. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago para você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no 2º livro de Samuel, capítulo 21. Vamos ler dos versículos 8 a 10. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Essa história é uma história que comove, é uma história que chama atenção. O comentarista bíblico Russell Shedd, ele classificou a história dessa mulher chamada Rispa como um dos mais dramáticos exemplos de amor materno da literatura universal. Olha o que essa mulher fez. Para você entender um pouquinho do contexto, essa mulher teve filhos que foram mortos por questões de guerra. Era um momento em que havia guerra entre algumas nações e esses rapazes foram mortos, foram entregues aos gibeonitas, muito provavelmente por uma questão de traição, tá? A questão da causa da morte, nós não vamos aqui ficar discutindo e refletindo sobre isso. Fato é que essa mulher teve filhos que morreram. Esses filhos foram assassinados. E o que é que essa mulher fez? Como esses filhos morreram de forma desonrada, morreram por conta de traição e tudo mais, eles ficaram com seus corpos lançados ao tempo, sem ter um enterro digno. O que é que essa mulher fez? Essa mulher chamada Rispa, essa mulher foi até onde estavam os cadáveres desses seus filhos que foram mortos, e ela montou guarda. Ela ficou ali, segundo a palavra que nós lemos, desde o início da colheita. Sabe quando era o início da colheita? É mais ou menos na época do mês para o qual nós estaremos orando. Era entre o mês de abril e o mês de maio, que era o início da colheita. Agora, pasme você, sabe quando é que vinham as chuvas? Por volta do mês de outubro. Então, muito provavelmente, com base nessas informações, essa mulher passou meses guardando aqueles cadáveres. Ela ficava atenta de dia para que as aves de rapina não viessem picar, viessem destruir os corpos, e também ficava atenta à noite para que os animais selvagens não viessem devorar aqueles corpos como forma de alimento. Essa mulher guardou os cadáveres dos seus filhos que estavam no templo por meses. E ali ela ficou até que o rei ficou sabendo dessa história e ordenou, providenciou para que ela pudesse dar um enterro digno aos seus filhos. Então, como nesse mês para o qual nós vamos estar orando, que é o mês de maio, a gente sempre traz à lembrança
a homenagem para as mães, né? É um mês em que se presenteia as mães. Eu escolhi trazer aqui o exemplo dessa mãe chamada Rispa. Vale a pena você ler a história dessa mulher na Bíblia. 2 Samuel, capítulo 21, você tem a história de Rispa. E com base naquilo que nós lemos, olhando para a situação dessa mãe, nós podemos aprender algumas coisas. Na verdade, nós precisamos cuidar para que no enredo desse mundo nós não venhamos a nos tornar pessoas demasiadamente frágeis e sensíveis aos problemas que certamente surgirão na caminhada. Nós olhamos para a situação dessa mãe chamada Rispa e percebemos que essa mulher sofreu tremendamente com a perda, a morte dos filhos, mas mesmo diante da perda, da morte dos filhos de forma desonrada, essa mulher tirou forças não se sabe de onde e ela teve capacidade de guardar por meses, debaixo do tempo, os corpos dos seus filhos até que eles pudessem ter um enterro digno. E a pergunta é, será que eu e você, no tempo de hoje, nós temos disposição para enfrentar situações dramáticas assim? Ou que não seja assim, porque essa é por demais dramática, mas será que nós estamos preparados para enfrentar situações difíceis na vida? Eu tenho por mim que nós não estamos. Aliás, nós não temos condições de enfrentar situações assim, especialmente pelas muitas bobagens que se dizem, seja nas palestras de motivação, seja na televisão e, lamentavelmente, até na igreja, às vezes a gente ouve algumas coisas que não condiz com a realidade. Muitos lugares você vai assim, as pessoas só falam em vitória, conquista, e vai dar tudo certo, e isso e aquilo. Pintam na nossa mente um mundo onde tudo funciona e tudo vai bem, só depende do nosso pensamento, quando na verdade não é assim. O mundo real é um mundo que às vezes nos coloca em situação de perigo, nos coloca em situação de doença, nos coloca em situação de perder um filho, às vezes sofrer um acidente. O mundo real nos proporciona essas coisas e, lamentavelmente, com base em algumas coisas que ouvimos, nós não estamos preparados para essas coisas. Então nós precisamos buscar em Deus e aprender de Deus a enfrentar as situações de dificuldade, adversidade, sabe? O erro, a maldade, os acidentes, as tragédias, tudo é plenamente previsível. Aliás, se nós observarmos a maldade no coração do homem, a forma errada como o homem vive, é algo que pode nos proporcionar com muito mais abundância adversidades, lutas, crises. O que deveria nos surpreender nesse mundo ou nos assustar é o amor, é aquilo que dá certo. Porque da forma que o homem vive, a gente tem tudo para dar errado. Existe uma maldade muito grande no coração do homem. A gente às vezes não obedece a ninguém, não obedece a Deus. Então quer dizer, dar errado é muito mais previsível do que dar certo. Então nós precisamos nos preparar para as coisas que podem dar errado, porque elas são muito mais fáceis de acontecer do que dar certo. Mas em todas essas coisas, nós sabemos que se você conseguiu encontrar Jesus Cristo no seu caminho, a sua vida, ainda que tenha adversidade, dificuldade, ela já tem um rumo, já tem um sentido. E nós vamos orar para o mês de maio, pedindo pelas mães, pelos pais que criam filhos fazendo também o papel de mãe, enfim, toda a família, e também pelo fortalecimento da nossa personalidade, do nosso ser interior, para que saibamos enfrentar as adversidades da vida. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, mais uma vez nos aproximamos de Ti em oração. E eu quero agora pedir, Senhor, olha para todos esses comentários que estão sendo deixados aqui. Há pessoas sofrendo angústias, pessoas sofrendo com separações, frustrações, decepções, traições, lares destruídos, pessoas enganadas. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante de Ti as mães, os pais que fazem papel de mãe às vezes, avós, cada pessoa, meu Pai, que cuida de um ser, de uma vida. Deus, fortalece essas pessoas.
Porque, conforme disse Jesus Cristo, no mundo nós temos aflições. Às vezes tudo está bem, mas de repente chega uma má notícia. E nós precisamos ser fortes, perseverantes para não desanimar da fé, da caminhada. Ajuda, Senhor, essas pessoas que já receberam essas más notícias. Elas precisam da Tua força, do Teu renovo. Elas precisam de esperança. E isso só o Senhor é que pode dar. Por isso eu apresento diante de Ti e peço, Senhor, olha para cada um desses nomes que estão sendo mencionados, lembrados. Visita cada uma dessas pessoas, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar abundantemente os lares, os lugares onde há pessoas precisando desse socorro, desse toque do Senhor. Meu Deus, faça isso, eu te peço, por todos aqueles que estão pedindo por esse mês de maio, que seja um mês abençoado por Ti, de muitas alegrias para todas as famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, dá o seu like agora no vídeo. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa nos comentários os seus pedidos para esse mês de maio. E que Deus te abençoe muito, muito. Amém.